A seguir, Pastor Antônio Gilberto em O relevante papel da escola dominical em um mundo relativista. Pastor Antônio Gilberto é mestre em teologia, licenciado em pedagogia e letras. É consultor teológico e doutrinário, além de comentarista de lições bíblicas da CPAD. Foi fundador do curso de aperfeiçoamento para professores de escola dominical e é membro da junta diretora da Global University, em Springfield, Missouri, Estados Unidos. agora, no 7º Congresso Nacional de Escola Dominical. Com a palavra neste momento, o nosso pastor, o nosso teólogo, o nosso mestre, aquele homem que com justa razão pode ser chamado e é chamado o homem escola dominical. Pastor Gilberto. Ainda de pé, irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus. É parte da nossa preleção. Permaneça de pé. A nossa aula, ela é constituída dos seguintes tópicos. Uma leitura bíblica, que vamos fazer agora, por isso que estou pedindo para o auditório permanecer de pé. Introdução ao relativismo, pois o nosso assunto é o relevante papel da escola dominical no mundo relativista. Um outro tópico é refutação bíblica ao relativismo. Outro tópico é a igreja e sua escola dominical ante o relativismo. E esse congresso é voltado para obreiros da escola dominical. Então, o assunto concerne a você. Um outro tópico da nossa aula é sobre razões por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E o penúltimo tópico é você e a palavra de Deus e a escola dominical. E o último tópico que é conclusão. Então, a passagem bíblica que vamos ler, depois pedirei para os irmãos sentarem, é no Salmo 19, versículos de 7 a 11, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Aonde é que vai ficar o relativismo? De jeito nenhum, ele se arrasa aqui. No relativismo, nada é absoluto. A professora Elaine, com muita propriedade, tocou de leve no assunto, mas graças a Deus por esta passagem e dezenas de outras na Bíblia, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. Os irmãos estão vendo que a Bíblia diz e ao mesmo tempo mostra seu campo de aplicação. O testemunho do Senhor, que é outro nome da Bíblia, é fiel, eternamente fiel, não muda nunca. E dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram ao coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo. Aonde fica o relativismo nesse contexto? Desaparece. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Cadê o relativismo? Não tem nada a ver. Os irmãos estão vendo que é uma armadilha diabólica. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente, mais desejáveis são do que o ouro, sim, muito mais do que ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. O último versículo da leitura. Também por eles é admoestado o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Se houvesse tempo, ainda de pé, nós falaríamos dessa partícula conjuntiva e. Já notaram que cada declaração tem um e, mostrando o efeito. Não vou fazer, devido ao tempo. Peço que o distinto auditório tome seus assentos.
Glória seja a Deus. Tome seus assentos. O nosso primeiro ponto, o nosso primeiro tópico, relativismo, é uma teoria filosófica. Os irmãos estão vendo que é um campo científico da filosofia e de natureza moral, que afirma o seguinte: tudo que existe nesta vida é contextual, ou seja, depende do contexto. Que todas as coisas desta vida são relativas e variáveis, que tudo neste mundo depende dos fins em vista, e que nesta vida nada é absoluto, inclusive o certo e o errado, e o bem e o mal. É claro, no sentido moral. Não estamos falando aqui de bem e mal no sentido puramente físico, mas no sentido moral. O falso conceito, eu estou me prendendo à letra das notas para ganhar tempo. Ganhar tempo. De sorte que estamos pensando nesse horário que precede o almoço. O falso conceito filosófico do relativismo assevera que as verdades morais, filosóficas, políticas, aqui do auditório deve ter muitos irmãos que têm algum relacionamento com a política, política que eu digo com P maiúsculo, e sociais variam conforme a época da história, conforme o lugar, conforme o grupo social da referida época, e também conforme os indivíduos dentro do seu grupo, conforme a interpretação dos fatos. Isto quer dizer que, para o relativista, nada é absoluto. Eu vou repisar essa tecla. Nada é absoluto, nada é final, nada é imutável, tudo é relativo. Daí, se na sociedade só existissem relativistas, o mundo seria uma Babel indecifrável, uma anarquia geral e um descomunal hospital de alienados. Um hospital de psicopatas, se isso fosse verdade. A filosofia relativista é uma forma de expressão da falsamente chamada ciência de 1 Timóteo 6,20. Não vou ler, respeitando o tempo, mas você conhece esta passagem, que Deus usou o apóstolo Paulo para advertir Timóteo, inclusive seus últimos escritos, a falsamente chamada ciência. Ciência sim, mas falsa. Professor de escola dominical, superintendentes e alunos têm que estar precavidos e prevenidos contra isso. Mencionada na Bíblia, falsamente chamada ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Se desviaram da fé. Nas notas, há mais pormenores. O relativismo é uma das manifestações da atual e crescente onda. Eu vou pedir aqui ajuda para alguém deixar um pouco o pedestal para livrar o nosso rosto. Obrigado, irmão. O relativismo é uma das manifestações da atual e crescente onda de humanismo no mundo, de conceitos filosóficos alucinados, loucos. Humanismo, não estou falando de humanitarismo, de humanismo, sistema filosófico em que o homem é o centro e Deus fica fora. E quando Deus é mencionado teoricamente. E você sabe que o Brasil está cheio disso, e não é só o Brasil, é o mundo. Humanismo. Obrigado. Eu não tenho que segurar o cabo do microfone. O humanismo é o sistema de pensamento do qual o homem
e o seu conhecimento, e o seu pensamento, e o seu desenvolvimento. Veja, desenvolvimento. Pense no Brasil de 50 anos atrás, como é que era. E hoje, um país emergente. Lembre-se que o relativismo está nesse meio, os evangélicos precisam se precaver. Seus interesses ocupam o centro das atenções e Deus é deixado fora. O relativismo alastra-se furtivamente, quer dizer, de maneira enganosa, em todos os espaços da camada da sociedade, sem ser notado. E o pior, não é contestado. Como é que fica a escola dominical nesse contexto? A escola que eu digo, o professor, o dirigente. E aonde é que esse sistema de relativismo age? No lar. Veja, um local sagrado, o lar, na escola, na multimídia, na igreja e suas instituições. Horrível isso! Na igreja e suas instituições, como é o caso, por exemplo, de educandários. Irmão Gilberto, sim, nós pesquisamos. E educandários evangélicos que foram estabelecidos no início do movimento pentecostal, lá na América, em 1916, com a finalidade de ajudar a promover e a manter o movimento pentecostal, em muitos lugares hoje estão eivados de relativismo. Na política, nas profissões, na ética, veja, um campo tão nobre que é o campo da ética. No recreio, na administração pública e privada, e na vida pessoal e relacional do indivíduo. Conforme acabamos de expor, ao relativismo aplica-se o que está escrito no Salmo 11 e versículo 3. Na verdade, que já os fundamentos se transtornam, que pode fazer o justo? Eu creio que o auditório conhece bem esse texto, no Salmo 11. Na verdade, que já os fundamentos, as bases, se transtornam, o que pode fazer o justo? Eu não vou prosseguir com os fundamentos. Depois você pode pegar as notas e meditar. Mas é digno de trazer à tona, de despertar o interesse, esse versículo do Salmo 11. Na verdade, que os fundamentos já se transtornam. Imagine, naquele tempo, aquele homem de Deus teve essa revelação, que vamos dizer hoje, do ano 2012, no século 21. No século 21. Esses fundamentos, um deles, certamente o doutor Ronaldo, sem saber, guiado por Deus, ele juntamente com a equipe e o conselho da casa, ao estabelecer, ao marcar data para esse congresso, o tema central, predominante, é João 17, como os irmãos bem sabem, santifica-os na verdade. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo em oração, o capítulo 17 é uma oração. Dali, segundo a Bíblia, ocorreu a celebração da Páscoa, a instituição da ceia do Senhor, e em seguida Jesus foi preso e manietado e veio sua paixão e morte. Ele estava em oração quando disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quanto ao relativismo, o fundamento da santificação é afetado. Em 2 Timóteo 2,19, diz assim: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Irmão, está vendo que a santificação, ela entra em choque direto com o relativismo, no sentido de descartá-lo. O segundo tópico da nossa palestra é refutação bíblica ao relativismo. O relativismo não possui critérios segundo a verdade de Deus, que é a Sagrada Escritura. Veja que lástima. Então adianta perder tempo com isso. Quando um relativista aceita um fato ou princípio moral como sendo bom,
Um outro relativista pode, ao mesmo tempo, ter o fato como maléfico. Veja que balbúrdia. Verdades absolutas são inaceitáveis no relativismo. Eu sugiro que, quando você trata disso, ponha relativismo com R maiúsculo, para dar mais ênfase. No relativismo, como acabamos de ver, o certo e o errado dependem tão somente de cada indivíduo. Veja, meus irmãos, um assunto tão elevado na Bíblia. Ou seja, o que é certo e o que é errado para um cristão evangélico. Será que esta não é a pergunta aqui de dezenas e centenas? Irmão Antônio Gilberto, o que é certo e errado moralmente? Amado irmão e amada irmã, a Bíblia responde. A Bíblia responde. A Bíblia tem resposta para todas as perguntas do ser humano. Perguntas, é claro, estou falando de perguntas sensatas. Deus e a sua palavra são ignorados no relativismo. Eles podem até fazer menção do nome de Deus, mas apenas teoricamente, como tradição. Ora, o bem não pode ser a um só tempo também o mal, nem o mal ser o bem. Em Isaías 5:20, Deus disse, Deus que falou por meio do profeta. A passagem foi escrita pelo profeta Isaías. Mas no capítulo 5, Deus diz, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal. Isto é perversão da verdade ao longo das Sagradas Escrituras. No capítulo 4 do profeta Isaías, a menção aqui no capítulo 5, começa um grupo de ais. Eu sugiro que o auditório depois pense isso. Somando, você verifica que são 7 ais da parte de Deus. E um deles é esse aqui, terrível. Aqueles que ao mal chamam bem e ao bem mal. Declara a palavra de Deus no Salmo 119, versículo 113, Deus dizendo, aborreço a duplicidade. Alguém poderá dizer, mas irmão Gilberto, isso aí é o escritor do Salmo. Mas, meu irmão, os escritores falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Aborreço a duplicidade. E o que é relativismo? É pura duplicidade, como estamos vendo. Ao bem, no sentido moral, chamam mal, e ao mal chamam bem. Por sua vez, o Senhor Jesus, em Marcos 5,37, disse, seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não é sim e não. Ou seja, o crente não pode ter duas caras, duas palavras, duas formas de dar testemunho. Sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, ninguém pode aqui me contestar, nem fora daqui, aquilo que eu acabei de dizer, que o relativismo é uma armadilha diabólica. O Senhor Jesus disse que quem diz sim e em seguida não, ou vice-versa, é de procedência maligna. A palavra de Deus é a verdade divina e absoluta. Em que sentido? Em que campos? Sobre a vida e sobre a morte. Sobre a vida e sobre a morte. Para nós que estamos aqui, nós destacamos a vida. Mas depois da morte, quem é que tem a verdade absoluta? A Bíblia. Ou seja, o ímpio, quando morre, o salvo, quando falece, não precisa ninguém ficar cheio de dúvidas, a Bíblia tem a resposta. Mas a Bíblia é a verdade divina absoluta sobre o pecado e o seu perdão, sobre a perdição e a salvação. Imagine essa onda tremenda que existe atualmente de universalismo. Ora, o universalismo com U maiúsculo é uma forma de relativismo sobre a realidade do céu para os salvos e a realidade do inferno para os perdidos, sobre a vida eterna com Deus para os salvos e sobre a perdição eterna dos ímpios que morrem se aceitar a Jesus. A palavra de Deus é a verdade divina e absoluta
que somente pela fé em Cristo, mediante o Evangelho, o homem aceita Jesus, torna-se nova criatura e vive para Ele. No Salmo 119, versículo 160, está escrito: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Onde vai ficar o relativismo diante da palavra de Deus? Então, fiquemos com a palavra de Deus, pura como ela é, e o relativismo não terá lugar. A tua palavra é a verdade desde o princípio. Veja, não é desde a eternidade, que a eternidade não tem princípio. O princípio aqui é o princípio quando Deus começou a criar o universo, enfim, por nosso Senhor Jesus Cristo. E cada um dos teus juízos dura para sempre. Em 1 Coríntios 4:6, são recursos que os irmãos obreiros da escola dominical e da igreja em geral poderão depois utilizar nos seus estudos. Em 1 Coríntios 4:6, a Bíblia diz: para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Amados irmãos, amadas irmãs, ninguém nasce sabendo das coisas. Um bebê, ao nascer, não sabe nada. Mas se for ensinado, aprende como você aprendeu e está aprendendo. Espiritualmente não é diferente. O crente que acaba de aceitar Jesus é chamado de nascido de novo. A escola dominical lida com esse campo, não é somente no sentido físico, mas também no sentido espiritual. O discipulado é uma grande responsabilidade. Voltamos a reafirmar. Os irmãos estão vendo que eu estou repisando, relembrando, repetindo, mas não é pura repetição, é reiteração, como Jesus tantas vezes fez, de reiterar uma verdade para ela ficar bem firme. A palavra de Deus é a verdade eterna e absoluta, contra erros doutrinários. É o seu caso? Em casa, na escola, na profissão, na escola dominical, no trabalho do Senhor? É a verdade absoluta e eterna contra os erros das falsas religiões e falsas seitas. É a verdade divina e absoluta contra erros filosóficos. Certamente, aqui no auditório, há muitos irmãos que são professores de filosofia, estudantes de filosofia. Tome cuidado, tome cuidado. É claro que você tem que estudar lá, mas para você eliminar dúvidas, é a Bíblia. Mas aonde? A Bíblia inteira, principalmente o Pentateuco, principalmente, e os livros históricos também têm passagem magnífica, mas o grosso da verdade está no Pentateuco, nos Salmos, enfim, nos livros, Provérbios, e o Novo Testamento nem se fala, é uma riqueza. Ela é a verdade absoluta e eterna contra os erros da consciência humana desalinhada com a Bíblia. A consciência, a minha e a tua, se estiver desalinhada com a Bíblia, ou então cauterizada pelo pecado. Outra verdade magnífica que a Bíblia declara, e você e eu sabemos pela convicção do Espírito Santo, o Espírito Santo dá testemunho com o nosso. Veja, a Bíblia diz que não é testemunho ao nosso, mas com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E um desses testemunhos qual é? Que Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Lá em Colossenses 2:9 você vê a Bíblia dizendo que em Jesus habita toda a plenitude da divindade, e ainda diz mais, habita corporalmente. Alguém ainda vem me dizer: irmão Antônio Gilberto, a área que eu trabalho na Casa Publicadora é uma área ligada à consultoria, e é muito comunicado que vem. Há poucos dias chegou uma correspondência, aliás, um e-mail dizendo: irmão Antônio Gilberto, inclusive essa pessoa é um pastor. Havia possibilidade na vida de Cristo dele fracassar com aquelas tentações? Eu respondi: a Bíblia responde. Eu poderia responder baseado na minha experiência, mas deixa a Bíblia falar. E lá em Colossenses 2:9 diz: nele, em Cristo, habita toda plenitude, toda.
toda a plenitude. Veja, irmão, uma forma de um pensamento divino que a língua portuguesa não tem condição de reproduzir. Como é que você explica isso? Plenitude e depois toda a plenitude. Ou seja, uma forma de absoluta, toda a plenitude, ainda diz mais, corporalmente. Não, Jesus nunca fracassaria, nem fracassou, nem vai fracassar. Ele é Deus. Nele habita corporalmente toda plenitude da divindade. Irmãos e irmãs queridos, a nossa felicidade é que nós temos um homem divino no céu. Divino, ressurrecto, aquele corpo glorioso da sua ressurreição, quando ele disse, é-me dado todo o poder para sempre. Ele é Deus e também o homem, é claro, o homem perfeito, é a nossa felicidade, porque ele, como homem perfeito, viveu aqui na terra, as crises que vivemos, e pode nos socorrer, como diz lá em Hebreus. Glória seja ao nome do Senhor. O nosso terceiro tópico, já estamos caminhando para o final, a igreja e sua escola dominical. Esse congresso é voltado para a obra de Deus denominada Escola Bíblica Dominical. É claro que se pode usar outro título, mas como ela é realizada no domingo, que é o dia do Senhor, Escola Dominical. A igreja e sua escola dominical ante o relativismo. A Escola Bíblica Dominical é a agência da igreja responsável pelo ensino metódico. Imagina um professor ensinar sem método. Como? Como é que se estuda informática? Como é que se estuda engenharia? Eu não sei qual é o seu campo profissional. Você teve o seu professor de usar métodos, que varia, depende da finalidade, enfim. O ensino metódico, pedagógico, que muita gente pensa que a palavra pedagogia não está no Novo Testamento, mas está, é claro, não em português. Pedagógico e seguido de toda a Bíblia. O pastor César Moisés, que está aqui, o pastor Claudio Honor e outros mais que lidam com a área da educação cristã, a partir do senhor diretor, o doutor Ronaldo, sabe que um dos propósitos da Casa Publicadora na área de escola dominical é publicar a Bíblia seguida. E os irmãos já viram que o currículo completa. Cada vez que o currículo retoma o currículo que passou, vem reforçado, vem renovado, vem aumentado. A Bíblia toda, para todas as idades, todos os domingos, da criança até o idoso que queira participar. Vejamos os elementos vitais, essenciais e indispensáveis à escola dominical. É rápido, isso parece mais um relâmpago. Quais são esses elementos vitais, essenciais e indispensáveis à escola dominical para que ela cumpra o seu desideratum, o seu encargo de ensinar? O primeiro, a palavra de Deus. O lema do nosso congresso, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade, é fundamental. Mas em 1 Timóteo, é claro, o tempo não dá, porque numa hora como essa, eu pediria que quem tivesse a Bíblia e quisesse abrir para conferir, mas não vou fazer, vamos respeitar as circunstâncias, mas fica atento ao microfone, nós estamos caminhando para o fim, e vamos tomar somente mais, quem sabe, 8 ou 10 minutos, em 2 Timóteo 3, 16 e 17, a Bíblia diz assim, toda a Escritura, lembre-se, toda. Imagina um professor de escola dominical, um obreiro da escola dominical que nunca leu a Bíblia toda. Eu nem quero ver a cara dessa pessoa, desculpe, eu devia dizer rosto desse cara. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. É o nosso caso, o meu e o seu? Ou seja, precisamos aprender? Que ninguém sabe tudo, para ensinar. Graças a Deus por essa providência divina, é proveitosa para redarguir, que ao pé da letra significa repreender porque a pessoa está errada, ou então tendente ao erro.
para corrigir. É a pessoa, de fato, que perdeu o rumo, está perdida e precisa começar tudo de novo. Para instruir em justiça. Eu estou lendo o versículo que eu transcrevi aqui nas minhas notas. Instruir em justiça. Ou seja, exercitar o crente em santidade. Inclusive, no original, esse termo aqui é um termo militar. Quem sabe se aqui no auditório não temos oficiais dos bombeiros, da polícia, do exército, da força aérea, você deve estar vibrando numa hora dessa. A Bíblia contém termos militares. E no original, isso aqui é um termo militar. Instruir em justiça, correspondente ao que nós chamamos hoje de ordem unida. Ou seja, enquanto não estiver 100%, o instrutor diz, repete, mas amor, não repete até ficar como eu quero. É o que Deus nos diz, é o que treina até chegar ao ponto máximo. Outra finalidade da Bíblia, para que o homem de Deus seja perfeito, no sentido de maduro espiritualmente falando, maduro e perfeitamente instruído para toda boa obra. Ou seja, quando você pega esses dois versículos, o 16 e o 17, e verifica 6 vezes, a Bíblia diz para, não é do verbo parar, é para indicando objetividade, objetivo. A meu ver, é uma das passagens mais ricas da Bíblia aqui, quanto ao seu propósito. E pode ver que tudo aqui fere na base o relativismo. Nós vemos aqui, nesse versículo, um dos grandes textos sobre as finalidades da palavra de Deus. Prosseguindo, nós vamos para duas citações que Jesus, dois casos mencionados nos evangelhos, que eu vou apenas citar e prosseguir para a conclusão. No Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 5 e no capítulo 6, eu coloquei nas notas, e tanto no 5 como no 6, Jesus se defrontou com pessoas enfermas. No capítulo 5 era um homem paralítico. E por que estou citando isso? Porque a Bíblia diz que ele estava ensinando, não era pregando naquela hora. Ele estava ensinando quando foi procurado por aqueles amigos do paralítico. E quando ele deu ordem, o paralítico ficou curado. O que é que eu quero dizer com isso? Eu e você deveremos ensinar a Bíblia com o poder de Deus. E que durante o ensino Jesus pode curar. Se há alguém aqui no auditório portador de doenças e enfermidades, confie em Jesus agora, Ele pode curar. Ele pode curar você agora. Não é somente numa cruzada evangelística, não é somente num culto voltado para milagre. Em Lucas 5, Jesus estava ensinando. Você sabe o que é ensinar? Pegar um tema e desdobrá-lo. Ensinar. Jesus curou. E no capítulo 6, era outro homem doente. Só que esse homem doente, a Bíblia diz, Jesus estava ensinando. Quando estava um homem doente com o braço seco, a mão e o braço seco, ressequido. E Jesus disse para ele, levanta-te. Espiritualmente é Deus falando para o homem e a mulher caídos, espiritualmente, como diz lá em Efésios, levanta-te tu que dormes, levanta-te, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Mas a Bíblia diz que em seguida ele deu uma segunda ordem, que foi, fica em pé. Tem gente que crê em Jesus, mas não fica firme. Você sabe o que é ficar em pé? Como eu estou aqui. Imagine que Deus me guarde, eu tivesse defeito, eu teria que ficar em pé me segurando em alguma coisa. Jesus disse, primeiro foi, levanta-te, fica em pé. Fica firme. Que Deus nos dê graça, irmão, para permanecer firmes em todo o tempo. Jesus deu uma terceira ordem para aquele homem. Vem para o centro.
Quem sabe se aquele homem não era esquerdista? Quem sabe se aqui, Deus nos guarde, tem a gente aqui que a vida dele é ir para o lado esquerdo, ou direito, no sentido exagerado. Eu não quero falar só o esquerdista, mas às vezes a pessoa é direitista, ou seja, todo mundo está errado, só ele está certo. Deus nos guarda, fica no meio, quer dizer, fica no lugar do equilíbrio, e o homem veio para o meio. Ele deu uma quarta ordem e disse: agora estentou a mão. Quando o homem estendeu, a mão ficou sã igual a outra. Ele estava ensinando. Se há aqui no auditório pessoas sofrendo de alguma coisa, em nome de Jesus eu declaro: Jesus pode te curar agora. É claro que ele pode curar depois. Ele é soberano, ele é soberano. Bom, meus irmãos, o quarto tópico, que eu não vou abordar aqui, você pode depois ver as notas no manual, é razões por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por que eu coloquei esse tópico? Porque o relativismo não tem referencial para nada. O relativismo está vinculado ao humanismo, que é justamente o ensino filosófico de que o homem é o centro de tudo, e Deus fica lá no final, se é que eles colocam Deus em evidência no sentido tradicional. Então, no tópico número 4, colocamos 8 razões por que cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E o quinto tópico, um desses pontos que eu acabei de dizer, mais maravilhoso, esse que eu estou acabando de dizer, porque cremos que a Bíblia, eu poderia pegar a minha Bíblia aqui e exibi-la, mas estou pensando em encerrar agora mesmo. Em Marcos 7, versículo 13, quando ele chamou a Bíblia daquele tempo de a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu dizer que a Bíblia é a palavra de Deus é magnífico, mas não se compara com Jesus. Você dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, Deus te abençoe. Agora imagina o próprio Jesus dizer que os escritos do Antigo Testamento está lá em Marcos 7,13. O quinto tópico que eu vou apenas mencionar é você e a palavra de Deus e sua escola dominical. Em resumo, eu e a palavra de Deus, como obreiro da escola dominical, leia a Bíblia diariamente. Um segundo conselho: estude a Bíblia. Não basta ler. E como é que você vai estudar sem método? Irmão Antônio Gilberto, e que método eu vou utilizar? Qual é o ministério que você exerce na igreja? Depende. O método depende. Então, como vou fazer? Peço orientação. Mas estudar a Bíblia. Um terceiro conselho: memorize a Bíblia. É uma bênção. Memorize. Memorize, que nela medita de dia e de noite. Está lá no Salmo 1, está lá em Josué 1, Deus dizendo para Josué: nela medita. Como é que eu vou meditar numa coisa que eu não tenho na memória? Então, memorize a Bíblia. Eu dou graças a Deus por essa bênção. Eu tenho, pela graça de Deus, 40 passagens memorizadas. Por favor, não vá pensar que o número 40 é um número... não tem nada a ver. Eu é que escolhi 40 passagens da Bíblia, que quando estou viajando, etc., ou antes de dormir, estou ali repetindo, 40 passagens. Quais são as suas? Passagens prediletas que você tem na memória e diz aquilo de cor e salteado. Se você não tem, eu não quero nem ver o seu rosto. Um quarto conselho: marque sua Bíblia. Marque sua Bíblia. Hoje, com os processos eletrônicos, é facílimo. E por quê? Quando você marca sua Bíblia e está mexendo com ela, aquilo é muito importante. Um quinto conselho deste seminário, deste evento, deste congresso: sempre que puder, conduza a Bíblia com você. Sempre que você puder, é claro.
para a igreja, no seu carro, não sei, sempre que puder, conduza a Bíblia com você. Um sexto conselho: compartilhe o conteúdo da Bíblia com as pessoas a quem deve dirigir. Concluindo mesmo, vou já convidar o pastor Claudio Honor para reassumir o microfone. Conclusão: 5 pensamentos que estamos deixando na conclusão desta plenária. Primeiro, fique atento, por favor. Lembre-se que o relativismo é uma fraudulenta ciência. 1 Timóteo 6:20. Uma falsamente chamada ciência. Fraudulenta. É uma perversão. Um segundo pensamento: é Deus quem nos dá sabedoria para discernirmos o bem do mal, através da sua palavra e através do seu Santo Espírito. É Deus, não é o relativismo, não é a filosofia. É Deus quem nos dá sabedoria para discernirmos o bem do mal, através da Bíblia e pelo Espírito Santo. Um terceiro pensamento que estamos deixando: o crente que é maduro na fé em Cristo, o crente que é maduro espiritualmente, na fé em Cristo, discerne bem, tanto o bem como o mal. E nas notas você vai encontrar referências bíblicas. Um quarto pensamento que estamos deixando: Deus assegura que a sua palavra não voltará vazia. Não voltará vazia. E que ela é luz que alumia em lugar escuro. Um quinto pensamento na conclusão: cuidado com a teologia contemporânea. Veja como o nome é bonito. A teologia contemporânea é falsa. Ela está vinculada ao relativismo. Irmão Gilberto, eu não imaginava isso. Eu não estou dizendo que você jogue fora os livros. A teologia contemporânea, T maiúsculo e C maiúsculo, está vinculada ao relativismo. Imagine se a gente tivesse 2 ou 3 plenárias e pudesse entrar em nomes agora como Schleiermacher. Lembra de Schleiermacher? Lembra de Hegel, lembra de Hegel, lembra de Barth e outros mais? Não vamos, o tempo não dá. Mas a teologia contemporânea está vinculada ao relativismo e vice-versa. Vou pedir aos queridos irmãos que estão conduzindo o evento, pastor Claudio Honor, doutor Ronaldo, para reassumir o microfone. Irmãos queridos, tudo foi rápido, igual relâmpago, igual lampejo, mas lembre-se, o pouco com Deus é muito. Quantos podem dizer amém? Uma realização CPAD.